Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Rodrigo Host Resumos. Aqui no canal a gente traz análises aprofundadas como esta aqui toda segunda, quarta e sexta. Então fiquem ligados. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, nas informações que temos sobre uma das organizações criminosas mais complexas e, mais comentadas do Brasil. O primeiro comando da capital, o PCC. Vamos explorar juntos o material sobre PCC, origem, atuação e expansão global. Já parou para pensar assim, como é que um grupo que começou lá dentro de uma prisão de segurança máxima virou essa coisa com alcance internacional, movimentando bilhões, desafiando o Estado? É impressionante, né? Olha, se esse tipo de exploração detalhada de temas complexos for relevante para você, já considera deixar aquele like para a gente saber que está agregando valor, beleza? Ok, então. Vamos lá, vamos desempacotar isso aqui. O ponto de partida, pelo que as fontes mostram, parece bem claro. 31 de agosto de 1993, lá na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, o famoso Piranhão, em São Paulo. Exato. E não foi algo que surgiu do nada, né? Foi, uma resposta direta às condições que eram, brutais. A violência dentro do sistema prisional naquela época era extrema. Totalmente. E as fontes sempre apontam um gatilho, um símbolo disso tudo. O massacre do Carandiru, em outubro de 92. Sim, aquilo ali foi um divisor de águas. Escancarou a brutalidade e principalmente a falha do Estado em proteger os detentos. Gerou um sentimento de ou a gente se organiza ou não sobrevive, né? É nesse clima que 8 presos, nomes que ficaram conhecidos depois, Geleão, Cezinha, Misa, esses caras se juntam. O discurso inicial, pelo que consta, era bem focado nisso. Garantia a integridade física, sabe? Com um lema de paz, justiça, liberdade, igualdade e união. E isso que é fascinante, né? Essa dualidade que já nasce ali. Por um lado, esse discurso quase sindical de proteção, de dignidade. Por outro, eles criam imediatamente um estatuto. E um estatuto, rígido pra caramba. Rígido como... As regras são claras. Desobedeceu, a punição é a morte, ponto. É uma combinação estranha, né? Uma irmandade meio forçada com uma disciplina que é implacável. E a estrutura de poder já nasce com uma estratégia interessante. Eles negam oficialmente que existam líderes formais, os tais pilotos. Ah, interessante isso. Como assim? Eles promovem a ideia de que tudo é decidido na horizontal, debatido entre irmãos e companheiros. Olha, do ponto de vista de organização, isso é muito, muito esperto. Por quê? Porque a autoridade fica na instituição, no estatuto e não em pessoas específicas. Isso protege a cúpula, entende? Fica mais difícil para a polícia decapitar o comando. Dá uma resiliência, uma capacidade de sobreviver a crises que é notável. E olha que teve crise, hein? As fontes mencionam umas bem graves. 6 dos 8 fundadores originais foram mortos pelos próprios membros. Exatamente. Mesmo assim, a estrutura não só sobreviveu, como se reorganizou. E aí veio a consolidação de uma nova liderança, né? Principalmente o Marcola a partir de 2002. Mostra a força da estrutura em si. E aqui, depois de 2002, que as fontes apontam uma mudança de chave que parece fundamental. Aquele foco inicial na luta por direitos dentro da prisão, ele começa a mudar, né? Especialmente para quem está operando fora. Sim, a fidelidade à causa, embora ainda exista no discurso, parece perder espaço para algo bem mais pragmático. Dinheiro. Dinheiro, o objetivo central vira o lucro, a expansão econômica. É uma transição muito clara que as análises mostram. De digamos, sindicato de presos para um verdadeiro cartel empresarial. E a ideologia original? Some? Não some, mas é ressignificada. Vira uma ferramenta para manter o pessoal unido, para recrutar gente nova, até para dar uma justificada moral para as atividades, sabe? É a consolidação de um modelo de negócio criminoso mesmo, altamente lucrativo e com ambição global. Falando nesse modelo de negócio, a estrutura que as fontes descrevem é direto comparada com uma multinacional. É impressionante a sofisticação.
O comando é centralizado e o irônico é que opera de dentro das prisões. Exato. Mas as operações são super descentralizadas, através das tais sintonias. Isso. Funcionam como se fossem diretorias, né? Divisões especializadas. Tem a sintonia geral final, que é o núcleo duro, onde as decisões mais importantes são tomadas. E as outras? Ah, tem várias. A sintonia dos gravatas, que são os advogados, essenciais para comunicação e defesa. Tem a sintonia financeira, claro, a do cadastro, para controlar quem entra e quem sai. E tem até uma bem interessante, a sintonia da ajuda. Sintonia da ajuda. O que seria isso? Olha, esse é um ponto que os documentos destacam como crucial. É um braço assistencialista. Eles dão suporte para membros e para as famílias. Cesta básica, ajuda com funeral, advogado. Entendi. Na prática, eles ocupam um espaço que o Estado muitas vezes deixa vago, sabe? Criam um sistema paralelo de bem-estar social do crime. Isso gera uma lealdade fortíssima. Sair da organização fica muito difícil e perigoso. Há relatos de ameaça de morte para quem tenta pular fora. E dentro das prisões, como funciona esse controle? É na força bruta? Nem sempre. O controle descrito é mais sutil. Eles usam presos mais vulneráveis, sabe? Dependentes químicos, gente sem visita, sem apoio. O chamado Zé Ninguém. Pra quê? Para assumir a culpa por infrações graves que membros importantes cometeram, tipo porte de celular, agressão. Assim, protegem a liderança de ir para o RDD, o regime disciplinar diferenciado, aquele isolamento pesado. É uma forma de manipular o próprio sistema prisional. Esperto. E fora das grades, como essa estrutura se manifesta além do crime em si? Tem a questão dos tribunais do crime. As fontes descrevem isso como um sistema paralelo mesmo. Para resolver conflitos, seja na comunidade, seja entre membros, eles aplicam as próprias regras, dão as próprias sentenças. É como se fosse um estado paralelo impondo a justiça deles, né? Exatamente. E isso reforça a imagem de uma autoridade alternativa. E aí, se a gente conecta esses pontos todos, o que as análises mostram é o uvro estratégico da violência. Como assim? Não é só briga por território? Não só. Quando eles planejam atentados contra autoridades, tipo promotores e a Operação Carbono Oculto trouxe isso à tona, não é só para eliminar o inimigo. É uma tática de intimidação, de coagir o Estado. A violência vira uma mensagem de poder, sabe? Um desafio. E essa capacidade toda de comandar de dentro da cadeia, mesmo com repressão, e operar globalmente. Pois é. Isso levanta questões muito sérias sobre a qualidade dos sistemas de comunicação deles e, claro, sobre onde o Estado precisa focar para combater. Interromper essa comunicação é visto como chave. Agora, o grande salto mesmo, o que realmente mudou o jogo, segundo as fontes, foi quando o PCC virou essa potência financeira. Ah, sem dúvida. Saíram daquela lógica de crimes menores, assalto aqui e acolá, a arrecadação da cebola, que é a mensalidade dos membros. Que ainda existe, né? Sim, ainda existe. Mas o foco mudou para dominar o mercado de atacado de drogas, principalmente cocaína. Eles viraram um player gigante nisso aí. Um player global. Global. E as fontes de receita hoje são bem variadas. Tem a cebola, tem extorsão, roubo de carga. E tem essa fronteira nova e preocupante que chamam de narcogarimpo na Amazônia. Isso é grave. Porque além da grana do garimpo ilegal, dá para eles uma infraestrutura logística que é ouro puro. Pista de pouso clandestina, avião, rota alternativa, tudo que eles precisam para escoar a droga. E os números que circulam são de cair o queixo. Falam em algo como 350 bilhões de reais em 3 anos, movimentados pelo crime organizado no Brasil, com o PCC na ponta. É um volume absurdo, mais que o PIB de muito país por aí. E para lidar com essa fortuna toda, os esquemas de lavagem de dinheiro são sofisticadíssimos. Tipo o quê? Aquela operação Carbono Oculto, que a gente já mencionou, ela desvendou o uso das contas bolsão via fintechs. Eles movimentavam bilhões com quase nenhum rastreamento. Foi tão sério que o Banco Central teve que mudar a regra para tentar fechar essa brecha. Caramba! Mas não é só isso, né? As análises mostram que eles penetram fundo na economia legal. Investem em imóvel, compram posto de gasolina, abrem empresa de fachada. Para misturar o dinheiro sujo com limpo, né? Exatamente. Fica quase impossível rastrear a origem. Usam câmbio,
jogo ilegal que gera muito dinheiro vivo, empresa em paraíso fiscal, é um aparato completo. E isso mostra uma coisa importante. Combater só a lavagem, embora essencial, talvez não seja suficiente. A capacidade deles de arrecadar é tão gigante que eles repõem o dinheiro perdido rapidinho. O foco, argumentam alguns especialistas, tem que ser na fonte da grana. No tráfico no atacado? Na logística? Exato. Ali que está o coração financeiro do negócio. E essa organização que nasceu em São Paulo se espalhou de um jeito. Hoje, as fontes falam que eles estão em presídios de quase todos os estados. Acho que só o Rio Grande do Sul é uma exceção mais notável, por causa das facções locais fortes lá. Sim, a capilaridade é enorme. As estimativas são assustadoras, falam que uns 50 a 60 milhões de brasileiros vivem em áreas com alguma forma de governança criminal. É o maior número na América Latina. E o PCC é peça central nisso. E a violência ligada a essa expansão vem muito da briga com o Comando Vermelho, né, o CV do Rio. Principalmente. A disputa por rotas e mercados é sangrenta. Aquele assassinato do Jorge Raffaati, o rei da fronteira lá no Paraguai em 2016. Nossa, aquilo foi coisa de cinema. Pois é, foi visto como uma ofensiva direta do PCC para controlar a rota. E tem gente que liga essa guerra ao pico de homicídios que o Brasil teve em 2017. E agora tem essa tensão em São Paulo, com o CV tentando entrar lá. Exato. Tentando desafiar o PCC em casa. Mas, é bom lembrar o que as fontes dizem. O mapa do crime no Brasil é um mosaico, são umas 88 facções mapeadas, é um ecossistema muito complexo, muito instável. E hoje em dia não dá para falar de PCC sem falar da dimensão global, né? As fontes classificam eles como uma TCO, uma organização criminosa transnacional. Sem dúvida. O objetivo estratégico parece ser controlar a cadeia toda da cocaína. Desde a produção lá na Bolívia, Colômbia, Peru, até a distribuição final na Europa, que é o mercado mais lucrativo. E eles estão mesmo nesses países vizinhos. Presença ativa e consolidada. Bolívia, Venezuela, Paraguai, Colômbia. Eles compram a droga direto na fonte, sem intermediário, para maximizar o lucro. Líderes importantes como um tal de Paca chegaram a morar no Paraguai só para coordenar esse fluxo bilionário. E fazem alianças também. Sim, parcerias estratégicas. Com o grupo Trem de Aragua na Venezuela, por exemplo, coordenação com traficantes gigantes como Sebastián Marcetti na Bolívia, e o Narso Garimpo entra aí de novo, dando as rotas de pistas para tudo isso fluir. E a ponte para outros continentes. Europa, África. É sólida. Tem relatório do MP de São Paulo falando de membros ativos ou presos em tipo uns 28 países. Forte presença na Europa e na África. Usam os portos, né? Principalmente Santos, que viram um hub de exportação para o mundo. O que define eles como uma máfia transnacional, então, é só exportar. Não só. O que realmente dá esse status, segundo as análises, é a capacidade de fechar acordos logísticos de alto nível com outros grupos pelo mundo. Eles negociam com máfias africanas para ajudar a distribuir na Europa. Fazem parceria com dissidentes das Farc na Colômbia para garantir o fornecimento da cocaína. Entendi. Eles são tipo um facilitador logístico global. Exato. E tudo coordenado centralmente do Brasil, muitas vezes de dentro da cadeia, pelas sintonias. A prioridade total é controlar a infraestrutura. Porto, fronteira, rota aérea. O foco é garantir o dinheiro do atacado. O varejo parece ter ficado para trás na estratégia maior deles. Olha, tudo isso representa um desafio, gigantesco para o Estado brasileiro. As fontes deixam isso muito claro. Não é só a violência na rua, que já é terrível. Não mesmo. É a capacidade de infiltração política. Esse risco de influenciar em eleição é real, né? E a corrupção de autoridades para garantir que tudo continue funcionando. É uma briga em muitas frentes. E os sucessos no combate, quando acontecem, geralmente vêm de onde? De operações complexas, bem coordenadas, que juntam várias agências. A Carbono Oculto, de novo, o exemplo. MP, PF, Receita Federal trabalhando juntos. Mostra que profissionalismo e integração funcionam melhor que ação isolada, ou discurso ideológico. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, as análises apontam problemas estruturais sérios do lado do Estado,
Muita gente critica o modelo policial brasileiro, essa divisão entre civil que investiga e PM que faz patrulha. Dizem que é antigo, pouco eficiente para lidar com o crime organizado hoje. Exatamente, uma fragmentação que a própria facção explora. Até a ONU já sugeriu reforma policial no Brasil, segundo as fontes. E qual seria a saída, então, para enfrentar essa multinacional do crime? Olha, o que se argumenta é que o Estado precisa se reorganizar, fortalecer as instituições, fazer todo mundo trabalhar junto de forma integrada. Polícias estaduais, PF, MPs, inteligência. Talvez com uma coordenação federal mais forte, tipo via Senasp. E no longo prazo? No longo prazo, o foco tem que ser na asfixia financeira total. E isso não é só prender soldado raso. É atacar a logística do atacado, é combater a infiltração na economia, desmontar a lavagem de dinheiro e, o ponto-chave, neutralizar a capacidade de comando da liderança. Mesmo presa, ela continua mandando. Tem que cortar isso. Então, o que fica de tudo isso que a gente viu nas fontes é uma trajetória impressionante e, ao mesmo tempo, muito perturbadora. O PCC saiu de uma reivindicação por direitos numa cadeia para virar essa organização global, super burocrática, com um poder financeiro e logístico que consegue se infiltrar na economia e peitar o próprio Estado. E fica a reflexão final que está em muitos desses materiais, né? Diante de uma organização assim tão adaptável, tão resiliente, com raízes tão profundas no sistema prisional e na economia formal, e com essa capacidade incrível de operar globalmente de dentro de uma cela, como é que o Estado, que muitas vezes é fragmentado, tem estruturas antigas, processos lentos, como é que ele pode responder de forma eficaz a um desafio que é tão complexo, crescente e que mexe com a vida de milhões de pessoas? É uma pergunta que fica no ar, né? Mostra bem a complexidade de tudo isso que as fontes descrevem. A evolução do PCC força a gente a pensar sobre essa dinâmica toda, crime organizado, Estado, globalização, um quadro bem complicado, sem resposta fácil. Agradecemos imensamente pela sua audiência. Se você achou este resumo útil, esclarecedor, compartilha com mais gente que possa se interessar. E não deixa de comentar aqui embaixo. Diz aí sua opinião, suas dúvidas, o que mais te chamou a atenção. Essa interação é super importante e ajuda demais o canal a crescer. Até mais!